Esse é o nosso último treinamento presencial, mesmo online, e vamos falar sobre o GDPR. Talvez muitos conheçam, e é diferente do que nós falamos semana passada sobre o HIPAA. E nos Estados Unidos nós estamos mais acostumados com o HIPAA e com o GDPR, mas eles não são exatamente a mesma coisa e o impacto deles na pesquisa não é exatamente a mesma coisa, mas há algumas semelhanças. E é importante falarmos sobre isso, e isso vai aparecer quando vocês quiserem, por exemplo, fornecer serviços fora dos Estados Unidos, ou, por exemplo, se alguém fora dos Estados Unidos entrar e interagir com vocês dentro dos Estados Unidos. Portanto, vamos falar em que áreas vai se aplicar o GDPR. É importante entendermos que fora dos Estados Unidos, o GDPR ou, o que é adjacente ao GDPR se tornou o padrão de privacidade dentro desse contexto. As pessoas aceitam o próprio GDPR, os regulamentos dele, ou acabam modificando algumas coisas, mas começou uma revolução dentro da área de privacidade de dados no mundo inteiro. E eu vou falar um pouco mais a esse respeito e por que que isso é importante para vocês. Como fizemos em outros treinamentos, se tiverem qualquer pergunta, se quiserem tirar alguma dúvida, por favor, podem me interromper, levantem a mão, o que precisar para que eu pare de falar, e aí nós vamos parar, conversar e eu vou responder todas as perguntas. Eu quero que haja muito diálogo aqui, mas eu tenho sim muita coisa para falar para vocês. Então, a primeira coisa é explicarmos o que é o GDPR, o que que significa, por que que ele existe, a quem se aplica, e aí depois, diferente das nossas outras apresentações, vamos falar especialmente de como isso se aplica ao contexto da empresa de vocês. E a liderança passou isso para mim, para que vocês entrem nesse segundo estágio da apresentação. Primeiro, nós entendemos o que exatamente é esse GDPR, onde é que se aplica na plataforma e o que que nós temos que pensar a respeito dessa conformidade. E aí, a partir dessa conformidade, como é que ficam os dados do sujeito. E é assim que nós chamamos dentro do GDPR. E se nós não estivermos em conformidade, quais são os problemas que podem aparecer? Então, o GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E, como eu aprendi a respeito do RIPA antes do GDPR, porque estou aqui nos Estados Unidos, depois que eu entendi o GDPR, acho que a parte prática, para conseguir explicar, mesmo fora dessa área de privacidade de dados na área da saúde, é que o RIPA ainda se concentra especificamente nas informações do paciente e na sua capacidade de acessar os prontuários do paciente, se um terceiro, por exemplo, um fornecedor, algum outro participante de estudo clínico, etcétera, apesar de vocês serem donos dentro desse registro de dados, se esses dados forem compartilhados, eles precisam ser compartilhados de forma segura, mas o foco está naquela informação de saúde privada e pessoal. Mas o GDPR é uma proteção geral dos dados. E então, de certa maneira, ele é um pouco mais inclusivo que o RIPA, porque não se limita apenas aos prontuários médicos dos pacientes. Estamos falando de todos os dados pessoais, tudo aquilo que poderia ser considerado dado seu e dado pessoal. E isso que assustou um pouco as pessoas no início, porque parecia algo tão abrangente, que não era só apenas uma área que nós reconhecíamos como sendo algo sensível, mas, ao mesmo tempo, há muitas exceções, e algumas delas têm a ver com pesquisas. E então, de certa maneira, acaba sendo parecido com o RIPA. E então é baseado nos dados europeus e ela entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. E o que ela faz é regulamentar que cada pessoa que estiver compartilhando dados, não só dados da área da saúde, mas qualquer coisa que seja considerado um dado pessoal, precisa
ser notificado a respeito do que vai acontecer com esses dados, quem vai usar, como vai ser armazenado, como ele vai ser compartilhado. E a lei, então, estabelece o que as empresas que têm acesso aos seus dados podem fazer com os seus dados, como é que elas vão processar, como vão salvar, armazenar e compartilhar. E quando entrarmos nessas partes mais reconhecidas pela regulamentação como sendo um dado sensível, por exemplo, como dados da área da saúde ou dados da área financeira, aí há regulamentações mais rígidas ainda. E então esse é o conceito falando de uma forma bem, abrangente. Agora vamos falar a quem se aplica. Isso tem sido um pouco mais complicado do que nós gostaríamos que fosse, porque nós sabíamos, já que estava vindo da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu, que qualquer pessoa que esteja oferecendo bens e serviços para pessoas na União Europeia ou dentro do Espaço Econômico Europeu, teria que estar em conformidade. Portanto, se a sua empresa decidir: "Eu vou começar, por exemplo, a procurar clientes dentro da União Europeia", você vai ter que estar em conformidade com o GDPR para oferecer esses serviços. Mas a parte um pouco mais desafiadora aqui é que qualquer pessoa, e esses são termos oficiais, qualquer pessoa que controlar ou processar os dados sobre as pessoas da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu também precisam estar em conformidade com o GDPR. E então aqueles de nós que trabalham nos Estados Unidos com clientes internacionais tiveram que ficar muito conscientes disso, porque apesar de isso não se aplicar aos cidadãos dos Estados Unidos e às empresas dos Estados Unidos, se alguém está, vendo que está interagindo com uma empresa dos Estados Unidos, como eu disse, entrando na área de processamento e controle dos dados a respeito das pessoas que moram na União Europeia, nós precisamos estar em conformidade com o GDPR. E isso pode ser mais difícil do que vocês imaginam. Assim, é necessário saber se vocês estão processando ou controlando dados ou não. E se vocês estiverem, então, são dados pessoais, que são informações que identificam a pessoa, que pode ser nos Estados Unidos, temos o número de seguridade social, ou a data de nascimento, número de telefone, qualquer coisa que aponte para a pessoa. Os dados sensíveis ou confidenciais são de saúde, que poderia estar nessa plataforma, mas para vocês saberem, são também outros dados, opiniões políticas, religião, como identificação étnica, religiosa, dados genéticos, biométricos, orientação sexual, todos elementos que podem ser muito sensíveis para a identidade, a possibilidade de discriminação, eh, de se ver exposto. E isso inclui informações de saúde, mas não se limita a essas informações. É mais complicado. Então, vocês oferecem bens e serviços na União Europeia ou no Espaço Econômico Europeu e vocês estão controlando dados desses indivíduos que estão nessa área geográfica e são dados pessoais ou sensíveis. Então, é isso que nós devemos ter em mente para entendermos se é aplicável ou não e quando. Essa é a lista básica a se levar em consideração. Então, nós pensamos, então, quem são os controladores e os processadores? Para eu saber se eu estou controlando ou processando dados e me enquadro nessa categoria. Os controladores são aqueles que realmente especificam a finalidade do processamento de dados. Então, eles estão acima dos processadores. Os processadores estão abaixo dos controladores. Então, os controladores tomam decisões sobre o uso dos dados, e essa é a nossa base lícita para usá-los, ou legal para usá-los. E esses são os dados que vamos usar. Temos aqui alguns exemplos
que não são, isso daqui não é uma lista completa, sempre existe alguma exceção, etc., mas principalmente em se tratando de controladores de dados, no nosso espaço especificamente, nas pesquisas clínicas e plataformas são patrocinadores do setor, a indústria farmacêutica, o setor farmacêutico que inicia a pesquisa, ou se o pesquisador inicia a sua própria pesquisa também, sem patrocinador, seriam eles, então, os controladores. E eles são quem decide o quê, e o porquê. E também o fornecedor, que um fornecedor também faz parte dessa cadeia, mesmo estando mais abaixo, do patrocinador, depois dele decidir quais os dados necessários, para que eles são necessários e como serão usados. Pode haver exceções, é claro, mas é muito pouco frequente nós vermos os fornecedores nesse tipo de situação, mas nesse momento não é uma preocupação para nós. Agora, com vocês. Agora, a parte do processamento é onde nós vemos os fornecedores. Eles participam dessa cadeia abaixo do controlador, eles são quem faz o processamento, sob a orientação do controlador, não é sob as ordens. Vocês não tomam as decisões sobre o porquê e o quê, mas operacionalmente vocês fazem o que o controlador precisa. Então, no nosso espaço, nós pensamos em processadores como sendo os coordenadores da pesquisa, os administradores dos bancos de dados, quando há algum patrocínio de alguma farmacêutica, então é o investigador principal, quem decide como é que as coisas são processadas e para quê, e os fornecedores são os processadores. Vocês vão ter uma pessoa ali dizendo quais são os dados necessários e quais são os objetivos, que são os deles que vocês vão procurar atingir, não os seus. Então, agora vamos falar do que é o processamento de dados, que é realmente um termo importante, grande, né? Processamento é o quê? Pode significar muitas coisas, mas o que é nesse caso? Você vai adaptar, combinar, você vai recuperar, divulgar, manter, armazenar dados. Eu não vou ler toda essa lista, eu sei que vocês conseguem ler por conta própria, mas é necessário vocês entenderem quais os tipos de atividades que são feitas pelo processador dentro do GDPR ou de acordo com o GDPR e qual é o papel que é feito o papel do processador, que não é o papel do controlador. Agora, como é que isso funciona? Qual é a base? Quais são as regras que vocês, como processadores, devem seguir para processar os dados? Então, o regulamento usa as palavras base legal ou lícita. Vocês, como processadores, nessa situação possível, desculpe, precisam usar uma base legal, lícita, para processar esses dados. E isso está escrito na GDPR. Por exemplo, se vocês forem contratados pelos fornecedores dos dados para processá-los, sempre há exceções. E nós vemos em todas as nossas regulamentações relativas a atendimento à saúde, pode ser necessário para interesse público, se houver uma lei necessária que deva ser cumprida e que exija processamento de dados, se for necessário proteger a vida de alguém, então é necessário processar os dados dessa pessoa para salvar a vida dessa pessoa, numa situação de emergência, é claro. Também, todos esses cenários são o que é chamado de motivo lícito. Agora, se não forem dados sensíveis, apenas pessoais, como eu já expliquei, então,
se for necessário para o interesse legítimo de um terceiro, por exemplo, para entrar em contato com essa pessoa, então poderiam ser compartilhados esses dados pessoais, mas não os sensíveis. Mas a base lícita mais importante nesse âmbito é quando há consentimento dado livremente pelo titular dos dados como uma finalidade específica. Então, essa pessoa precisa saber como serão processados os dados, como eles serão armazenados, para o que serão usados. Então, esse consentimento for dado. Então, quando apareceu a GDPR, houve uma preocupação, e nós entendemos, porque com esse consentimento, você vê que há uma lista bem curta, não é? Não há vários motivos pelos quais seja permitido processar os dados, e há muita preocupação do ponto de vista da política pública de que isso possa mudar a forma pela qual nós podemos compartilhar dados no âmbito das pesquisas clínicas. Mas isso é muito parecido com a lei RIPA e a autorização na lei RIPA. Quando a pessoa prestou consentimento para participar da pesquisa, do ensaio clínico, então eles recebem essas informações sobre quais serão os dados coletados, exatamente o que nós vamos fazer com esses dados, como eles serão armazenados, quem terá acesso a eles, e por quê, e quais os riscos que estão atrelados a esse compartilhamento. Então, quando você vê que esse consentimento essa base lícita, então, o que esse consentimento não é necessário. Mas sempre, fora desses elementos específicos, é necessário um consentimento esclarecido, livre e muito explícito. Vocês vão ver os formulários de consentimento, são muito parecidos com aqueles do Brasil, com certeza, dos Estados Unidos, e em outros âmbitos de atendimento de saúde, etc. Mas alguns elementos específicos do GDPR que precisam ser elencados no termo de consentimento para cumprir com os requisitos. E é necessário que vocês entendam como fazê-lo, para isso estamos aqui hoje. Vamos, os dados pessoais. Temos categorias especiais de dados pessoais na GDPR, que tem a ver com a sua capacidade de processar dados em conformidade com vários artigos da GDPR. Então, o processamento dos dados deve acontecer de uma forma lícita, isso inclui o consentimento, mas também pode haver dados sensíveis que estejam sendo processados, porque vocês fazem esse tipo de trabalho nesse âmbito, e poderia haver, então, outros dados sensíveis em jogo, outras categorias especiais envolvidas, na verdade. Mas vocês precisam usar uma dessas aplicações específicas para isso. Então, vemos, por exemplo, se uma coisa que já está no domínio público, por exemplo, ou informações relativas a um processo na justiça, alguma coisa assim, ou assessoria jurídica, onde são divulgados alguns dados sensíveis sobre indivíduos para poder tomar decisões adequadas nos próximos passos. Isso é feito num âmbito protegido, mas mesmo assim é necessário divulgá-la para seguir adiante com o processo. E o que é mais importante aqui é que haja consentimento explícito na sua plataforma. Se vocês estiverem trabalhando com GDPR, o consentimento é a ferramenta mais importante para manter essa conformidade, para que tem que haver uma base lícita, um motivo lícito, e também o tratamento adequado dos dados pessoais sensíveis, que vão ser dados de saúde, nesse caso, muito provavelmente. Quando falamos em consentimento e na importância do consentimento, o que é que tem que ser parte desse consentimento? Esse consentimento pode ser estar escrito de uma maneira um pouco diferente do consentimento que vocês redigiriam para, no caso da RIPA, porque deve
haveria uma diferença na plataforma para um consentimento que inclui todos os sujeitos. Pode ser, às vezes, um pouco confuso para o paciente, porque eles vão ver RIPA e GDPR, eles vão reconhecer um e não outro, mas a maioria dos clientes e das empresas com as quais eu trabalho tem uma versão para GDPR e outra versão para RIPA, que são intercambiáveis facilmente na plataforma. E vocês podem fazer isso tudo junto, num único documento, não há proibição, mas é só para facilitar a vida do cliente. E, às vezes, poderia haver confusão que poderia prejudicar o processo. Agora, quando vemos os elementos do consentimento, que são os mais importantes, os destaques do GDPR, que são exigidos, bom, o nome, o cargo do processador de dados, quem é Talocan, etc. Qual é a finalidade e a base para o processamento, o motivo para o processamento dos dados do titular? É necessário entender, então, o que é o GDPR ou a GDPR. Quando falamos em RIPA, e eu sei que essa é uma distinção meio, ela não é muito óbvia, mas eu sei que vocês são muito inteligentes, vão entender. Quando nós criamos dados para fins de pesquisa apenas, o RIPA não é aplicável. Eh, são, não são, são os mesmos dados sensíveis que devem ser protegidos, mas o porquê e como nós protegemos é diferente no GDPR e no IPA. No GDPR, nós não temos essa distinção. Então, os dados sensíveis no prontuário médico ou de rotina, é protegido da mesma maneira que os dados que são criados durante uma pesquisa. Então, lembrem que não é apenas necessário ter o consentimento para criar os dados dentro da plataforma, mas é o fato de que o dado da pesquisa que foi criado está sendo regulamentado pelo GDPR e não pela RIPA. E então isso muda um pouco a questão dos direitos, o direito daquele titular dos dados que foram criados durante a pesquisa. Mas eu até diria que o GDPR é melhor para os pacientes que a RIPA. Isso deve mudar nos próximos anos, mas agora os pacientes dentro do GDPR têm mais direitos sobre os seus dados que os pacientes que estão sob o RIPA. Mas, além disso, além daquilo que nós esperamos dentro de um consentimento normal, dentro dessa situação, quem é o processador, quem tem o direito de processar os meus dados, quais são os dados que estão sendo pedidos, se são dados sensíveis, é necessário citar explicitamente os dados que estão sendo solicitados, é algo bem semelhante, mas tem essa parte aqui em amarelo, muito importante. Se o dado for transferido para um país menos seguro, que se vai cruzar a fronteira, se vai ficar dentro do espaço econômico europeu, se vai ficar dentro da União Europeia, não se aplica, mesmo se cruzar a fronteira lá dentro. Mas se for a um local menos seguro, que tecnicamente os Estados Unidos é considerado um local menos seguro, ou uma transferência transfronteiriça, na qual você está saindo da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu com os dados, você precisa trazer todos os detalhes e precisa ter o consentimento. E isso inclui, por exemplo, mesmo a transferência dos dados daquela área transfronteiriça só para o processamento. Por exemplo, o servidor é nos Estados Unidos e aí você vai fazer o processamento, a parte de analytics dos dados e vai enviar de volta para a União Europeia. Saiu da União Europeia. E então você precisa ter o consentimento do titular dos dados desde o início, e isso tem que estar escrito como parte do processo e tem que obter o seu consentimento. Agora vamos falar um pouco mais de como isso funciona de forma estratégica, mas essa é uma das questões mais importantes para vocês entenderem
a mentalidade do GDPR e para que vocês entendam o que significa sair da jurisdição e o que conta como uma transferência entre fronteiras. Outra questão ou outros elementos do consentimento que é eficaz juridicamente seria o que nós veríamos em outros espaços também nessa área de consentimento. Precisamos de uma linguagem acessível, simples, fácil, um nível linguístico que uma pessoa que não é da área da pesquisa, que não é da área da saúde, vai entender, que esteja bem especificado os porquês daquele processamento de dados, é necessário que esteja claro, o que significa assinar ou declarar, não pode haver nenhuma ambiguidade dentro dessa parte do texto, e é importante que haja uma informação completa para o titular dos dados, não só a respeito do uso, mas como pode ser controlado ou processado, mas tem que informá-los dos direitos que eles têm. E também precisa estar expresso como eles podem acionar esses direitos, se eles desejarem. Essa lista é um pouco diferente também, daquilo que normalmente nós vemos no consentimento dentro da RIPA, nos Estados Unidos. Então, nós normalmente não estamos tão preocupados com todos esses direitos que os indivíduos têm. Quando você já tiver o consentimento e o titular dos dados decidiu dar o consentimento, tudo foi feito em conformidade, aí você avança, continua controlando os dados, coletando os dados e fazendo o processamento. Mas ainda há passos, como nós vimos na RIPA, porque não é só porque você tem o direito e o consentimento para usar os dados que você pode simplesmente fazer uma festa, não é? Precisamos limitar o acesso aos dados, nós precisamos deixar tudo, claro de que haverá codificação ou codificação, dos dados quando possível. Nós temos que deixar claro que nós estamos limitando o processamento aos dados necessários, nós estamos mantendo esses dados pelo mínimo de tempo possível. Essa é uma questão importantíssima, especialmente para fornecedores como vocês, porque dentro das autorizações da RIPA, você permanece por um período de tempo ou você indica um uso futuro que estenderia o período, pelo qual você teria acesso ao dado. E isso cria uma certa expectativa, contanto que todas as autorizações tenham sido dadas e o paciente tenha autorizado, mas mostra, por exemplo, por quanto tempo a Talocan pode manter aqueles dados, por exemplo, para utilizar no seu trabalho com clientes, para criar um produto melhor. Dentro do GDPR, há muita rigidez. Eles querem que os dados permaneçam pelo mínimo período de tempo possível. E estão, eles têm uma posição muito conservadora a respeito dos usos futuros. O que eu falo para os meus clientes nessa área é o seguinte: 10 anos é o máximo que você vai conseguir, manter esses dados, mesmo com o consentimento explícito. Senão, as jurisdições mais conservadoras, por exemplo, podem bloquear e vão perguntar por que você precisa manter esses dados durante mais tempo, mesmo que seja para melhorar a qualidade, para pesquisa, etc. E então, fiquem preparados para isso, para que seja necessário discutir por quanto tempo vão manter e notifiquem os indivíduos a esse respeito. E claro, essa parte acho que todos já esperam, vocês já estão num espaço extremamente regulamentado, tem que incorporar a proteção de dados dentro das atividades de processamento. Temos que ter, regras a respeito de como vai ser acessado, como vai ser processado, como vai ser compartilhado, se cruzar a fronteira, como é que isso vai funcionar de forma segura, como tentamos aplicar o nível de segurança do GDPR, mesmo que aqueles dados já tenham saído da jurisdição do GDPR. Agora vamos falar sobre a pesquisa secundária. Bem, isso é muito importante e tem a ver com o que mais impacta o trabalho de vocês. A pesquisa secundária
Então, não estamos falando pelo motivo primário pelo qual nós solicitamos aqueles dados do titular de dados. A pesquisa secundária, nós já falamos sobre isso, acho que a liderança já conversou e o Demétrio já participou dessas conversas, quer dizer, quando estão coletando os dados, uma grande quantidade de dados, estamos nos concentrando num diagnóstico bem específico. Mas você não pode desperdiçar os dados, você já coletou para um objetivo bem específico, para aquele estudo clínico, mas talvez você já tenha coletado outros dados, que têm a ver com aquela condição, os tratamentos, os pacientes, a resposta dos pacientes a certos tratamentos ou não, como é o fardo da doença, enfim, são muitas informações que são coletadas. Entretanto, se você vai utilizar essa informação, vai ser considerada uma pesquisa secundária. Nos Estados Unidos, falam de pesquisa futura, e pelos motivos pelos quais nós já mencionamos, o GDPR não gosta dessa ideia de pesquisa futura. Eles querem pensar que o titular dos dados sempre tem que ter o controle dos dados, certo? E então, se vamos fazer uma pesquisa secundária ou se vai haver e você sabe, por exemplo, se vai haver algum tipo de dados ou de análise desses dados, é necessário que isso esteja incluído no termo de consentimento e precisa estar lá de forma bem explícita. Se houver, por exemplo, algum motivo para que depois você tenha decidido fazer uma pesquisa secundária com dados que já foram obtidos, há algumas exceções, por exemplo, como o fato dessa segunda pesquisa ser tão parecida com a primeira, mas aqui a melhor prática seria inserir isso no termo de consentimento informado desde o início. Agora, talvez essas pesquisas secundárias poderiam ser do próprio cliente, talvez o próprio cliente queira que você utilize os dados. Então, talvez não seja tudo relacionado à sua plataforma, mas se for, isso precisa estar detalhado de forma explícita e, como eu já falei, nós estamos olhando o potencial para que estejamos bem alinhados com a pesquisa original. Então, onde é que vocês se encontram? Bem, isso aqui é um caso aqui, uma simulação, para que nós consigamos explicar como a Talocan precisa pensar, analisar e avaliar aqui por trás, né, no back-end, como vocês estão aqui, como é que vocês vão ficar em conformidade com o GDPR? Quer dizer, o que vai acontecer se ninguém seguir as regras? Bem, onde é que a Tolocan fica aqui? Então, vamos aqui dar um exemplo. Talvez vocês tenham um cliente em potencial e ele está na Alemanha, que, claro, está dentro da União Europeia, está dentro do território do GDPR. Então, eles precisam estar em conformidade. Talvez eles sejam um patrocinador e talvez eles queiram utilizar vocês e a tecnologia de vocês para trabalhar em diferentes áreas de pesquisa na Espanha, mas em vários países da União Europeia, em diferentes jurisdições. Já que estamos pensando, antes de entrarmos nas perguntas, a primeira coisa que nós temos que pensar é: em primeiro lugar, será que em algumas outras jurisdições que não estão detalhadas aí, nós já sabemos da Alemanha e da Espanha, mas eu gostaria de saber quais são esses locais. Por quê? Porque a União Europeia e o Espaço Econômico Europeu são muito grandes, certo? E apesar do GDPR ser aplicado e aceito em todos esses países, certas jurisdições vão ter uma aplicação diferente, um pouco mais conservadora ou até mais liberal, especialmente no que tange à pesquisa, porque a pesquisa é um espaço singular, uma vez que você tenha o consentimento, você pode processar e controlar os dados, e talvez não haja muitos artigos de regulamentação, é uma categoria de exceção. Portanto, alguns países, perdão, acabam sendo bem rígidos com essa parte do GDPR e outros são um pouco mais liberais. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber onde estamos trabalhando para que, se nós tivermos que ser um pouco mais conservadores ou menos conservadores, nós saibamos exatamente o
tom ou onde estamos trabalhando de fato. Quando eu falo de conservador e liberal, estou falando dessas exigências de transferência entre fronteiras, porque o GDPR hoje está, acho que na sua terceira ou quarta iteração de, lidar com esses mecanismos de, transfronteiriços. E se você souber que os dados vão ficar dentro da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu, tudo bem. Nós sabemos que nós, no fundo, estamos fazendo negócios no mundo inteiro. Portanto, o GDPR e as autoridades de saúde começaram a trabalhar, com formas diferentes para que consigam pré-qualificar outros locais que não têm GDPR, para saber que nós podemos fazer esse cruzamento de dados entre fronteiras. E apesar de eu saber ou acreditar que essa última iteração, provavelmente vai se tornar permanente, ela não foi implementada totalmente ainda. A que foi implementada foi desqualificada e foi retirada. E então, o que eu quero dizer é que hoje, talvez não seja verdade daqui a um ano, mas em certos países dentro da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu, eles são tão conservadores que eles podem dizer: "Olha, não queremos que os dados saiam do país", mas outras jurisdições diriam: "Ah, tudo bem, a gente não gosta, mas é impossível fazer negócios sem deixar os dados saírem daqui, e então vocês precisam ter tudo escrito, no consentimento, o que pode sair e o que não pode". E então, alguns também vão dizer: "Olha, contanto que vocês estejam em conformidade com o GDPR, tenham consentimento explícito, não tem nenhum problema, pode levar os dados, e cruzar a fronteira". Então, como eu falei, nós temos que saber exatamente, ah, quando é que essa regra permanente vai sair, mas ela ainda não foi implementada. E então, vocês vão ter que trabalhar não só nesse consentimento informado, explícito, mas vocês que estão no back-end desenvolvendo os negócios, cobrindo, e fazendo esse escopo do cliente, vocês vão ter que ter uma visão bem específica a respeito de onde vão trabalhar e compreender isso. Então, ali nós entramos nas perguntas do Sears, que são maravilhosas, por sinal. E vamos ver como vocês precisam eh, abordar isso aqui. Se for apenas uma aplicação para várias regiões, então, o que é que precisamos ter? O consentimento, os controles, e essa é uma boa resposta. Então, vocês vão precisar de um site, uma plataforma para se certificar de que, para além das perguntas que vão fazer para o paciente sobre consentimento, só presença na plataforma, há cookies, eles estão sendo rastreados, etc. E eu posso dar uma lista para vocês de tudo isso, e vocês precisam informar a pessoa, assim que ela entra no site, exatamente o que está sendo rastreado, o que está sendo registrado, e dar um aviso de que existe uma política de privacidade, etc., para antes da pessoa começar a interagir com a sua tecnologia, a sua plataforma. E é isso que a GDPR espera de vocês. Vocês precisam avisar imediatamente, assim que a pessoa entra em contato com o site de vocês, antes do consentimento informado, antes de qualquer coisa. E essa é uma notificação completa que precisa cobrir todas as jurisdições. Então, se for conservador, um lugar for muito conservador, então vocês precisam ser conservadores. Vocês não precisam ter avisos diferentes para cada jurisdição, para cada lugar. Agora, quanto ao back-end, o suporte tipo Amazon, para a aplicação, onde os dados são coletados, onde eles são armazenados, onde eles são processados. Bom, aí pode ficar um pouco mais complicado do que aquilo que eu acabei de falar, porque dependendo do país da União Europeia, bom, em primeiro lugar, alguns países exigem que seja feito tudo dentro do território deles. Isso não significa que a Talocan precisa abrir um escritório na Alemanha, por exemplo, se for o caso da Alemanha, só
como exemplo. Mas os servidores, por exemplo, o processamento ou os passos analíticos que serão feitos, tudo isso precisa ter uma presença na Alemanha, nesse caso. Então, na minha experiência com o GDPR, aquilo que é mais rígido que eu já vi, devido à participação do fornecedor no tratamento de informações em diversos países, é que o país tivesse um representante na União Europeia. Não precisa ser a empresa inteira, não precisa ser o escritório principal, nada disso, mas é necessário ter algum representante nos territórios da União Europeia que possa ser responsável pelos dados. É uma situação realmente muito rigorosa, muito rígida, mas é o máximo que eu já vi. E é isso que pode acontecer com os dados. Então, talvez ele precisa ser dentro de um país ou dentro da União Europeia ou do espaço econômico europeu, mas que possa atravessar as fronteiras dentro dessa área ou em outros países pode ser até transferido para os Estados Unidos, sempre que houver esse consentimento explícito. Então, o lugar de residência do cliente é muito importante, é claro, mas eu iria além e diria onde estão os titulares dos dados, os sujeitos, né? Então, se você tem alguém na Alemanha, então precisamos ver a interpretação da Alemanha da GDPR, mas a verdade é que se os pacientes que vocês estão acessando estão na Espanha, ou na Irlanda, na Noruega, sei lá. Podem ser vários países, não na Alemanha. Então, é necessário atentar para as regulamentações dos lugares onde essas pessoas estão, porque ali onde estão sendo gerados esses dados e compartilhados, não na Alemanha, por exemplo, nesse caso. Vou parar por aqui, porque é bastante informação, não é mesmo? O Sirius, o Eric, o Demetrius talvez tenham alguma pergunta a fazer, então vamos lá. Só para mim. Eu quero entender bem essa diretriz ali. Vocês estão. Bom, no primeiro cenário, quem pede, ou o patrocinador, ou quem pede os dados está na Alemanha. Então, nesse exemplo, então, nós somos os processadores e, ao mesmo tempo, precisamos nos certificar de que os usuários que estejam entrando no nosso site também estejam sob esses requisitos regionais também, não é? É necessário ver onde está o cliente e onde serão recrutados os pacientes. Eles serão recrutados na Alemanha ou será em alguma outra empresa que talvez a empresa esteja baseada na Alemanha, mas não haja mais ninguém ali, os pacientes não. E eu não quero confundi-los. Se vocês se tornarem controladores, então a conversa vai mudar. Mas como vocês são apenas processadores agora, é um pouco mais simplificado. Como processadores, vocês não precisam se preocupar com o fato do patrocinador estar na Alemanha, a farmacêutica estar na Alemanha. O que importa é onde estão os pacientes que irão me dar os dados, fornecer os dados. Não é que talvez a pessoa esteja de férias num outro lugar, quando estiver num lugar que não é um lugar de residência, quando eles preencherem o formulário, mas a pergunta é onde eles residem normalmente? Por exemplo, Espanha. Então, o regulamento ali vigente é o da Espanha, entendeu? Sim, então, quando tivermos vários pacientes, alguns na Alemanha, na Espanha, outros nos Estados Unidos, então, onde nós nos concentramos? Então, vocês vão tentar cumprir com a jurisdição mais conservadora. Nesse caso, que você acabou de elencar alguns, seria a Alemanha. Agora, se vocês quisessem, se houvesse algum jeito de rastrear através do
QR Code, alguma coisa, como onde o paciente está, eu acho que isso seria muito complexo realmente para a equipe de desenvolvimento de TI, mas o que é mais importante, eu acho, é que vocês cumpram com a legislação mais rígida de todas, e assim vocês vão estar seguros. Se for a Alemanha, então os dados estão na Alemanha, porque o cliente está na Alemanha nesse exemplo. Então, todos aqueles que você acabou de mencionar, a Alemanha é o mais rígido, eles não deixam os dados saírem do país. Agora, o resto das jurisdições, com o consentimento adequado, não haveria problema. Então, todas as jurisdições, se cumprindo com os regulamentos e a legislação da Alemanha, não tem problema, porque e nesse caso, houve um consentimento que inclui o compartilhamento dos dados além das fronteiras. Então, para esclarecer isso, sempre que o cliente com o qual nós estivermos trabalhando derem o consentimento para as informações serem compartilhadas em outros países, então vamos estar em boas condições. Sim, mas como parte do consentimento na plataforma, agora que nós estamos passando para espaços onde pode ser aplicada a GDPR, se vocês estiverem numa situação onde vocês sabem que haverá uma transferência transfronteiriça de dados, mesmo se o patrocinador e o centro do ensaio já deram o consentimento para essas informações serem compartilhadas, é sempre importante que aquele pop-up que aparece quando a pessoa entra no site indique que os dados vão ser mantidos em tal lugar, e esta é a nossa política de privacidade. Se você tiver alguma preocupação com a nossa política de dados, pode ligar para a Tolocan ou entrar em contato com a Tolocan, porque vocês vão armazenar os dados dessas pessoas. Então, se eu for um paciente e daqui a 2 anos eu quiser revogar o meu consentimento para o uso de dados, então eu posso falar com o centro onde é feita a pesquisa ou com o patrocinador farmacêutico para isso ser feito, mas vocês que armazenam os dados e a GDPR tem um jeito, então, de entrar em contato com a Tolocan diretamente e dizer para vocês, olha, tem a paciente tal, a IDE, por exemplo, que já não quer mais que vocês tenham os dados dela armazenados. Então, pode ser conciso, pode ser simples, pode ser um link apenas, onde tudo é explicado detalhadamente, mas e pormenorizado, mas nos Estados Unidos, quando o consentimento é feito com autorização IPA e no centro de pesquisa. Então, não é necessário duplicar essas autorizações, esses consentimentos, apenas vamos dizer, nós queremos relembrar o paciente de que a Tolocan faz isso, isso e aquilo. Agora, com o GDPR não é assim, você precisa dar uma lista de itens dentro do consentimento que são mais específicas por conta do tipo de exigência da GDPR. Não, eu sei que é complicado, eu sei que é complexo. Só para entender, o transporte de dados, transferência de dados, significa também que os servidores podem estar na Alemanha, por exemplo, e alguém entra na Espanha e entrega informações, então isso também é transporte de dados, transmissão de dados? Não, isso não seria. Isso não seria, é apenas quando o paciente da Espanha manda os dados direto para o banco de dados na Alemanha, quando os dados já estão sob controle, quando os dados já foram processados pelo processador, então qualquer transferência desses dados após ou para o processamento ou para dar para o controlador que atravesse uma fronteira, já seria uma transferência transfronteiriça.
ou internacional. Se é só para mandar para o processador, não. Então, mais uma pergunta. Não, ótimo, ótimo vocês fazerem essas perguntas. Então, isso significa, deixa eu ver se eu entendi, teoricamente, que na Alemanha, por exemplo, nós temos o cliente na Alemanha, os servidores na Alemanha, e temos usuários no mundo inteiro. E nós nunca fazemos nada com esses dados, nós não mandamos de um lugar para o outro. E, no final, nós apenas devolvemos os dados para o patrocinador. Então, não haverá nenhuma transmissão de dados de um país para o outro. Bom, não necessariamente. Nas jurisdições mais conservadoras, como na Alemanha, por exemplo, vamos dizer que os dados foram coletados de um paciente na Espanha, já que a pesquisa é na União Europeia inteira. Ou os dados entram na União Europeia para serem armazenados, mas são originários dos Estados Unidos. Então, os dados vão ser mantidos nesse espaço específico. Não é uma transferência transfronteiriça, mas porque não está saindo da União Europeia, dentro do espaço econômico europeu, mas os cidadãos do espaço econômico europeu precisam estar cientes de que isso está acontecendo. Existe algum tipo de transmissão, mas isso seria apenas um item a mais no consentimento informado. Eu não acho que seja necessário fazer nada no back-end, porque iria ficar dentro da Alemanha mesmo. E em casos como depois do processamento, se nós quiséssemos transportar os dados novamente para os Estados Unidos, mas dados anonimizados, isso seria um caso assim? Bom, esse seria um caso de pesquisa secundária. Então, é necessário obter o consentimento desde o início, porque para a finalidade da pesquisa, tudo aquilo que for feito na Alemanha com os dados para eh, a análise de dados de longo prazo, então faz parte disso e precisa ser notificado para o cliente, para o paciente. Não significa que não possa ser feito, mas vocês precisam avisar. Então, pensando nesse escopo, esse consentimento, como é que nós deveríamos utilizar? Nós desenvolvemos de forma legal, cobrimos todos os nossos casos em potencial, e aí temos que pensar em como vamos entregar esse consentimento em cada entrada dentro do nosso sistema. Sim, mas pode acontecer, por exemplo, na primeira vez que eles entram na plataforma e vão identificar com o QR Code, eu acho. Quando eles entrarem, olha, eu sou o paciente e eu me inscrevi no local onde eu estou, recebi as informações e usar essa plataforma. E aí, a partir daquele momento, antes deles compartilharem os dados, pode ter um pop-up que diga: vou explicar os dados que você vai compartilhar a partir de agora, eles vão ser armazenados assim, processados assim, esses são os seus direitos, etc, etc, antes de colocar os dados. E aí, talvez um paciente diga: olha, eu nunca ouvi isso, eu achei que eu tivesse entendido, mas agora eu estou recebendo essa informação, isso está mudando a minha decisão. Tudo bem, mas você já conscientizou esses pacientes antes deles compartilharem os dados. E, claro, o local onde eles fizeram a pesquisa já havia pedido isso, vocês não estão se colocando em nenhum perigo, mas vocês estão explicando tudo. Seus dados vão ser armazenados aqui, esses são os seus direitos. Você ainda quer participar? Nós queremos que vocês saibam de tudo isso. E claro, presumindo que eles respondam sim, aí eles entram na plataforma e vão continuar adiante. E aí, no back-end, o que vocês têm que fazer é colocar algum tipo de mecanismo de rastreamento para que haja ali o registro do paciente que deu a informação e deu o consentimento também. Tudo bem. Nós precisamos, portanto, ter esse consentimento toda vez que a pessoa entrar? Olha, eu diria que só a primeira entrada. Hã, da na minha opinião,
vocês podem me corrigir, mas o único motivo pelo qual as pessoas vão fazer um login múltiplas vezes seria se ela não tivesse concluído a pesquisa, por exemplo, da primeira vez. Porque, em teoria, como paciente, você recebe a informação, faz o login, preenche, ou o que você está falando é de casos que vão entrar múltiplas vezes dentro do estudo. Ah, eu estou pensando no seguinte, talvez num diário, por exemplo, então é um paciente que vai estar sempre entrando e informando algumas questões diárias. Olha, acho que o que economizaria tempo nesse sentido seria, por exemplo, o paciente ter um login, porque ele vai ter que ficar sempre entrando, e então ele vai ter um nome de usuário, um código especial que ele vai utilizar, não é isso? Sim, um número de identificação. Eu faria o seguinte: na primeira vez que essa pessoa fizer o login na plataforma para compartilhar qualquer tipo de informação, o sistema automaticamente traz aquele pop-up como parte do processo de criação do login ou de inscrição pela primeira vez, criando o perfil de usuário. Eu colocaria o pop-up ali e dessa maneira, não precisa aparecer o pop-up todas as vezes, mas o que você precisa sempre, ter certeza é que se o paciente está fazendo um login de novo dentro da plataforma, se ele tiver que olhar e ver: "Espera aí, qual foi o consentimento que eu dei antes? Ah, olha, aqui estão as nossas políticas de privacidade, você pode clicar nesse link e revisá-las, ou vá aqui nesse site". O que você tem que fazer é ter certeza que sempre que o paciente quiser olhar aqueles dados que, mostram ao que ele deu o consentimento, ele ainda consegue fazer isso. De repente ele mudou de ideia, por exemplo, ele vai querer apagar os dados ou remover os dados, ele precisa ver, mas você não precisa que ela dê consentimento em todas as vezes que ela entrar na plataforma, tá? Entendi. Fez sentido para você? Fez sim. E só para que todo mundo saiba, o que eu já fiz com muitas outras empresas é que, por exemplo, quando vocês chegarem nesse momento de estar programando e escrevendo, eu posso estar com vocês e ver a demo e dizer: "Olha, isso aqui você coloca aqui, nesse link, eu acho que a informação não está tão correta, vamos passar para o outro lado". E aí talvez você me diga: "Ide, mas o sistema não vai funcionar se eu fizer assim". Ou: olha, acho que muita gente vai acabar saindo do estudo se tiver tudo isso para ela ler, etcétera. Será que tem outra forma de nós pensarmos?". E então, dessa forma, nós podemos, de fato, pensar na solução juntos e eu posso ajudar nesse fluxo, se vocês acharem que ajuda, tá? Olha, honestamente vai ser ótimo. E eu tenho uma outra pergunta, o Demetrios colocou aqui no chat. Sim. Você está sugerindo que quando estivermos criando um TriCoA, tanto a base de dados quanto o sistema para o processamento de dados deve estar localizada na jurisdição mais conservadora para que a gente esteja em conformidade? Lembre que eu não sou dessa área de dados, eu não sou da área de programação. Me ajuda a entender o que você quer dizer, Demetrios, para que eu dê a resposta correta. A base de dados é é é compli é isso mesmo, porque sim, ela teria que estar alocada no local mais conservador. Mas e essa parte do processamento de dados? Olha, seria a tecnologia que vai processar a base de dados. Então, tem o sistema para processar e também a base de dados. Essas duas coisas podem estar separadas. Então, você pode ter uma base de dados em um servidor, outra em outro servidor, e essas duas coisas podem estar em regiões diferentes. Olha, eu acho que depende muito da jurisdição. Se você entrar numa jurisdição bem conservadora do GDPR, por exemplo, a Alemanha, olha, você vai ter várias jurisdições bem conservadoras que vão dizer: "O processamento vai ter que ser feito aqui também". Ou eles vão dizer: "Olha, isso aqui é considerado uma transferência transfronteiriça". Agora,
entenda, se a pessoa der consentimento à transferência transfronteiriça, não tem problema. A questão é o nível de o quanto aquela jurisdição for conservadora. Eu já vi situações, por exemplo, nos quais mesmo dentro de uma jurisdição como a Alemanha, o processamento, a base de dados e a armazenagem de dados estava na Alemanha, mas o fornecedor conseguiu isolar e só utilizar alguns pontos de dados que eram identificados e enviados para os Estados Unidos para o processamento, voltavam, eram realinhados e armazenados na Alemanha. E isso passou por esse teste e não foi considerado uma transferência transfronteiriça. Agora, isso tem a ver com o Estado na Alemanha, por exemplo. Ah, é, é- é uma questão que depende muito mesmo, caso a caso. E quando você está, se você não está numa dessas jurisdições mais conservadoras, a sua pergunta não se aplica tanto, contanto que esteja tudo explicitamente mostrado ao titular de dados que aqueles dados vão sair, vão ser armazenados, processados, etc. E se ele disser ok, não tem nenhum problema. Mas as jurisdições mais rígidas ou mais radicais, aí que podem complicar um pouco as coisas. Obrigado. Vai ser limitado. Por favor, ninguém tenha um infarto aqui por causa disso. Não vai ser em todos os lugares, não vai ser em toda jurisdição. Mas só para eu dar um pouco de esperança para vocês, é o seguinte: o GDPR percebeu que, por exemplo, os dados não podem sair de uma jurisdição. Isso não é um problema só para a área de saúde. E então, o que eles estão tentando fazer é trazer uma certificação no nível do país mesmo. E então, olha, diz: nós vimos que a lei de proteção de dados de vocês nos Estados Unidos é muito boa, então, se vocês seguem as leis dos Estados Unidos, vocês já estão protegendo os dados no mesmo nível do GDPR. Você ainda tem que dizer para o paciente onde os dados estão indo, porque ele tem o direito de saber, mas não há tantas interpretações tão conservadoras a respeito de como será o processamento e armazenamento de dados. Tendo dito isso, o que acontece é que o GDPR não acredita que a lei de proteção de dados dos Estados Unidos não é tão rígida quanto a deles, eles estão certos. O que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, é um pouco mais problemático do que seria na América Latina. Então, talvez haja uma flexibilidade para serem um pouco mais criativos, porque a equipe de vocês trabalha baseada nos Estados Unidos. Então, não sei se nós tenhamos que ter tudo isso, mas talvez vocês possam ainda conversar um pouco e ver se vocês estão seguindo uma jurisdição bem conservadora, e podem dizer, olha, como é que nós podemos trabalhar de uma forma em conformidade, mas de uma forma um pouco mais criativa, porque a América Latina, por exemplo, está muito mais em conformidade com o GDPR que com a RIPA. E então depende da forma como está sendo aplicado, mas talvez vocês estariam um pouco mais seguros, e aprovados de acordo com o GDPR. Perdão por alongar um pouco mais essa pergunta. Quando ele está dizendo do sistema de processamento de dados e base de dados, o que ele está dizendo é um sistema que direciona onde os dados estão sendo escritos, e interagindo com a aplicação. Isso significa que nós teríamos, por exemplo, algo como a parte do processador de dados, mas a base de dados está na União Europeia. E então isso está entrando na base de dados e isso seria considerado uma transferência? Sim, potencialmente. Nós teríamos que pensar nos países exatos e vai depender da jurisdição e da quantidade, de fato, quais são as quantidades de dados que têm que ser transferidos, como eles são transferidos, a identificabilidade, quando forem transferidos, qualquer tipo de registro que for deixado,
lá qualquer traço que for deixado nos Estados Unidos, por exemplo, precisa ser determinado. O que qualifica uma transferência? Sim, é isso que é difícil de responder, porque depende de cada local. No GDPR, eles estão regulamentando todo o território da União Europeia, mas cada país pode ter a sua aplicação. Por isso que eu falo que depende, porque se você trabalhar com uma pessoa da França, é totalmente diferente de trabalhar com alguém da Alemanha, e a Noruega vai ser diferente da Itália. E então, alguns diriam: olha, isso não é transfronteiriço, não tem problema, você só tem que dizer para o titular de dados o que está acontecendo, mas não qualifica como uma transferência de dados transfronteiriça. Mas na Alemanha, eles vão dizer: sim, isso é uma transferência de dados transfronteiriça, etc, etc. Quais são os dados, quais são as variáveis? Será que há alguma imagem desse dado quando ele sai do sistema de processamento e volta para a Alemanha? Porque a Alemanha vai entrar nesse nível de detalhes, mas a Espanha, por exemplo, não. A Itália não se importa. E a não ser que vai ser totalmente armazenado nos Estados Unidos, isso não seria considerado uma transferência. E é por isso que eu estou dizendo que nós devemos ter conversas bem específicas a respeito do que vocês estão pensando, qual é o horizonte de vocês, e decidirem onde vocês estão prospectando, porque acho que vai depender da jurisdição. Perdão, eu estou sendo bem advogada aqui, né? Olha, tem que ter muita especificidade, mas é isso. Não, olha, eu posso esclarecer um pouco mais. Eu quero respeitar o tempo de todo mundo, mas alguém tem mais alguma pergunta antes de sairmos? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se uma pessoa consente o uso dos seus dados e, por exemplo, se for o resultado de uma pesquisa e ele ou ela se arrepende e não deseja mais compartilhar esses dados, o que acontece com os resultados dessa pesquisa? Precisam ser alterados e os dados daquele usuário removidos? Bem, eu acho que essa é uma pergunta excelente. E olha, eu não quero te desencorajar, mas eu vou conseguir responder justamente agora, na próxima parte da palestra. E então, vocês não precisam só listar os direitos, você precisa falar, mas se eles decidirem fazer exatamente o que você falou, aqui vocês vão entender qual é a expectativa que vocês têm que ter. Sua pergunta foi maravilhosa para nós seguirmos para o próximo slide. Então, talvez, se você precisar de mais detalhes, é só você fazer mais uma pergunta e eu vou explicar um pouco mais. Muito bem, então. Estamos falando aqui sobre os direitos do sujeito, não é? Do titular das informações. Vocês já sabem o que é a privacidade, os indivíduos têm direito à retificação dos dados ou correção dos dados pessoais. Também a remoção ou supressão ou modificação. Se você me colocou como um homem de 75 anos diabético, que eu não sou, e então eu gostaria que isso fosse corrigido, porque as informações estão erradas, é só isso. Segundo a RIPA e outras leis de privacidade, o sujeito tem o direito de restringir o processamento dos seus dados, como eles são processados, e outro assunto que é também muito importante na parte da automação, se houver alguma parte automatizada na tomada de decisão sobre o controle dos dados ou o processamento dos dados, isso pode ser rejeitado, e o acesso aos dados pessoais coletados sobre eles. Então, quem tem acesso, eu não sei. Por exemplo, se eu posso fazer uma cópia, eles querem ter acesso a esses dados que são deles, como, por exemplo, fazer uma cópia, tirar uma cópia. Então, às vezes, eles querem não apenas poder ter acesso a uma cópia dos dados, mas também transferir para um terceiro. Aqui temos uma lista desses direitos. Então, todos os assuntos relativos à GDPR têm a ver com essa lista de direitos em todas as políticas de privacidade. O direito de ser informado. Então, sempre falamos do consentimento informado. Então, quais são os dados que vocês vão coletar, como é que eles vão ser processados, com quem eles serão compartilhados, quais são todos os meus direitos. E isso deve ser feito de um jeito que seja facilmente acessível, entendido, que seja uma linguagem não técnica, não médica,
para que a pessoa tenha direito à informação, ao acesso, e tudo isso seja de graça. Não pode ser difícil para eles estarem informados, tem que ser muito pelo contrário. Tem que ser fácil. Assim que eles criarem o perfil, fizerem o login pela primeira vez, a primeira coisa que nós queremos é que esse titular dos dados veja todos esses elementos. Em segundo lugar, temos o direito de acesso. O que significa? Quando o indivíduo deu dados para vocês, eles têm que ter direito de perguntar e receber uma resposta. Vocês processaram os meus dados? Sim ou não? Eles podem fazer as perguntas que quiserem, vocês precisam estar preparados para responder sobre se é lícito o processamento que está sendo feito. Então, sempre precisa haver consentimento, vocês sempre vão referi-los de volta para o consentimento, para eles verem, bom, pode mudar de ideia também, e também eles precisam de acesso a esses dados quando quiserem. Se vocês estão numa situação onde a pessoa está pedindo esse direito de acesso, e o consentimento vocês já sabem, né? Mas já falamos sobre isso. Mas se a pessoa precisar de acesso aos dados que foram fornecidos, ou tiver alguma pergunta, ou querem saber se os dados estão sendo processados realmente, em primeiro lugar, vocês precisam se certificar de que a pessoa seja realmente titular desses dados, dessas informações. É uma questão de segurança. Após essa verificação do sujeito, então, vocês têm 30 dias, ou um mês inteiro para cumprir. Então, vocês têm que ter um sistema já preparado para autenticar, fazer a autenticação do sujeito e, no prazo de um mês, poder dar a eles uma cópia dos dados, como foi pedido. Isso tem que ser de graça. Não podemos fazer as coisas difíceis para eles ou onerosas. E quanto ao direito ao acesso? Vocês podem cobrar de alguém que fica pedindo muitas coisas demais, ou 15 vezes em 15 dias. Quando já começa a ser demais, espero que vocês nunca se encontrem nessa situação, é uma coisa que vocês vão já sabem agora, a partir de hoje, mas se não, seria realmente uma carga para a Tolocan. E se uma situação assim ocorrer, então vocês precisam eh, explicar para o indivíduo qual é o problema com esse direito de acesso, vocês precisam documentar tudo isso. Então, talvez seja uma dessas situações excessivas. Vocês não estão negando acesso 15 vezes em 3 meses ou em um mês, nós sempre damos os dados. Agora, se você começar a pedir mais uma vez ou mais algumas vezes, nós vamos ter que começar a cobrar uma taxa. E o formato no qual vocês mandam seja um formato protegido, que seja só de visualização, ou que não, que seja através de um portal criptografado, codificado, sem acesso completo. Agora, se eles pedissem muita informação, demais, vocês podem pedir para o indivíduo especificar exatamente o que eles querem. Não, você está pedindo muitos dados, existe um pool enorme de dados nesse ensaio clínico, nessa pesquisa, então nós queremos que você tenha acesso ao seu prontuário médico, aos seus dados médicos, mas o que é que você precisa? Há muitas variáveis. Será que você poderia especificar o que realmente está querendo visualizar? E para termos um pouco mais de detalhes sobre quais são os direitos e como é que nós vamos fazer para garantir esse direito de acesso, porque em algumas situações poderia haver complicações, mas vocês têm o direito de fazer exatamente isso que está aqui, conforme a GDPR. Também existe o direito de retificação ou correção. Se o sujeito acha que alguma parte dos seus dados não está correta, então eles podem pedir que seja corrigido. Por exemplo, se não estiver completo, se estiver apenas incompleto, eles podem também pedir que sejam completados. Agora, há várias maneiras de fazê-lo. Talvez a Tolocan
seja a única, a Tolocan seja a única com acesso às informações, então são vocês que vão ter que fazer as correções nesse caso e informar a pessoa de que foi feita a correção. Ou talvez vocês precisem ir até, não sei, a NEDEA, o, o patrocinador da pesquisa, ou a pessoa, talvez vocês não tenham esse nível de acesso, vocês tenham que subir nessa cadeia, né, de comando, e às vezes vocês precisam pedir e também precisam informar quando houve a retificação. Agora, o direito de supressão ou de exclusão. Então, vamos dizer, uma pessoa mudou de ideia e já não quer que os dados dela estejam dentro da base de dados. Então, o direito de exclusão tem mais a ver com, bom, talvez vocês já não precisem dos meus dados, ou vocês falaram que vão ficar com os meus dados por 10 anos e eu prestei consentimento, mas já se passaram 9 anos, então estou pedindo para eles serem excluídos ou suprimidos. Agora, e isso pode ser feito. Você pode revogar o seu consentimento, se você quiser, e sair da pesquisa. E a Tolocan, quando esse consentimento é revogado, então a Tolocan precisa apagar esses dados. Também quando pode haver um processamento que não é permitido pela lei, então devem ser suprimidas essas informações, e existe essa obrigação pela lei de fazê-lo, e eh, tem um outro assunto que é importante, é que ter o direito de tirar os dados, por exemplo, das mídias sociais, eles não querem que esteja na internet nada que tenha sido postado pelos seus contatos, pelos seus familiares, etc. É realmente terrível para as mídias sociais, as redes sociais, mas isso é uma coisa totalmente nova que vai bem além apenas do setor da saúde e é necessário, absolutamente necessário cumprir. Agora, quando seja necessário vocês darem esses dados, porque alguma autoridade de saúde está exigindo, vocês precisam cumprir com essa obrigação de não compartilhar. E sempre o titular dos dados precisa estar informado, ele precisa estar a par. E do porquê também. Por outra parte, se você trabalham juntamente com outros processadores, então vocês, se forem procurados por eles, precisam saber, e eles precisam saber, então, e vocês também, que houve essa solicitação de supressão. Não é apenas responsabilidade de uma das partes, todos os envolvidos precisam saber e precisam cumprir. Isso é bem complicado. Uma outra coisa que nós vemos, e que também está tudo muito interconectado, mas as finalidades são diferentes, e tudo isso tem a ver com o que nós acabamos de ouvir na pergunta, é o direito de restringir o processamento. Nós já vimos isso na lista. A pessoa pode dizer, não, tudo bem, vocês podem ver o meu prontuário médico, vocês podem ver todos os dados que precisarem, é uma pesquisa de dermatologia, mas vocês não precisam de acesso ao meu prontuário médico de saúde mental. Para que vocês precisam isso para o meu tratamento dermatológico? Então, eu quero que vocês eliminem tudo isso. Vocês não podem ter esses dados sobre a minha saúde mental. Vocês não podem processar isso. O resto não tem problema. Então, nessa situação, pela GDPR, como indivíduo, você pode falar, vocês podem processar alguns dados, se faz parte de uma queixa ou de um processo judicial, na justiça, vocês não podem manter nada que já foi processado ilegalmente. Eu quero que vocês restringam como foi feito, e isso pode ser de duas maneiras. Também é necessário pensar em queixas por que algumas informações não sejam corretas, que a pessoa não seja quem está escrito ali que eles são. Ou, às vezes, o fornecedor
também esteja errado. Então, tudo isso pode depender. Então, pode haver uma condicionalidade aí, nesse caso, até a correção ocorrer, a retificação ocorrer. É necessário garantir que essas restrições estejam ali, segundo foi solicitado. Agora, como no RIPA, você pode informar o titular dos dados quando há processamento de dados, agora, que são necessários para a finalidade da pesquisa. Então, vocês não vão poder continuar com a pesquisa sem esse consentimento. Agora, é, por exemplo, se for uma pesquisa sobre saúde mental, se você não me der acesso aos seus dados de saúde mental, não vou poder prosseguir com a pesquisa. Bom, a pessoa precisa ser informada. E se o processamento de dados for restrito com essas condições, e agora já foi esclarecido que já foi modificada, as informações já foram modificadas e corrigidas, então nós podemos reiniciar, reatar o processo. E vemos ali como pode ser restringido o processo, o processamento. Também temos o direito à portabilidade de dados, que é muito parecido com o resto, não é? Nós sabemos o que significa, nós queremos que os sujeitos possam receber os seus dados pessoais de uma maneira que seja inteligível e também útil para eles como titulares, mas também num formato que possa ser lido por uma máquina. Não sei se já aconteceu com vocês, mas no início, em 2018, quando foi lançada a GDPR, ela entrou em vigor, então as empresas não sabiam como cumprir com essa lei e acabavam mandando pacotes de dados que eram ilegíveis ou numa estrutura, num formato que não podia nem ser aberto, nem podia ser compartilhado com quem eles quisessem compartilhar. E era visto como uma forma de bloquear as informações, de bloqueio de informações. Então, não é apenas fornecer os dados de qualquer jeito, precisa ser num formato legível, inteligível, que possa ser transferido, que vocês não sejam um obstáculo nesse processo. E eles só podem exercer esse direito se eles receberem esses dados processados com o consentimento informado, e também que possa ser processado de uma forma automática. Do lado direito do slide, vocês veem que, se for necessário para o desempenho de uma tarefa realizada no interesse público, no exercício de uma autoridade oficial, então, se a pessoa der os dados pessoais com consentimento, etc., talvez não exista esse direito de portabilidade. Mesmo assim, esse direito talvez não exista, só isso. Porque eles não concederam os dados dessa maneira, e então você não tem o que fazer em termos dessa portabilidade. Bem, eles têm o direito de se opor, e isso se aplica especialmente à área de publicidade. Então, por exemplo, se você vai utilizar os dados para com o objetivo, com a finalidade de fazer uma divulgação ou marketing, ou talvez tenha a ver com o tipo de indivíduo para quem você quer divulgar aquele projeto, ou se você tem algum interesse público específico, e eles podem dizer: olha, eu não quero fazer parte disso, eu não quero fazer parte desse perfil, eu estou me opondo a isso, e você precisa entrar em conformidade imediatamente se você estiver trabalhando com publicidade. Esse direito aqui, eu acho que não vai influenciar a trajetória da Talocan, então acho que é muito tranquila essa parte, mas essa aqui eu acho que não teria essa implicação, porque vocês não vão ficar fazendo perfil dos pacientes, etc., mas prestem atenção a isso. Se alguém, por exemplo, decidir se opor, vocês vão precisar agir em conformidade com isso. Uma outra questão relacionada a essa perfilagem tem a ver com os direitos do indivíduo. Você precisa assegurar
a segurança, né, dessa informação que vai ser utilizada, como, por exemplo, no caso de uma divulgação para publicidade. Então, se alguém, por exemplo, fizer parte de um perfil e isso tiver a ver com o seu sistema, com o processo de tomada de decisão automatizado, vocês teriam que dar a esses titulares de dados mais informação sobre o processamento e eles vão receber uma forma bem direta de participarem desse processo de tomada de decisão. Se, por exemplo, o modelo de aprendizagem decidir utilizá-los num perfil, você precisa conseguir retirar esses dados de uma forma sucinta. O sistema precisa sempre trabalhar da forma como foi planejado e você precisa conseguir retificar quaisquer dados desses indivíduos que entrem nesse processo. Mas é importante vocês sempre lembrarem se entrarem nessa área. Respondeu a pergunta do colega a respeito dos direitos de retirar os dados e apagar os dados? Sim, sim, ficou claro para mim. Obrigado. Se você tiver alguma outra dúvida, pode falar. É uma dessas questões a respeito de porque nós temos que ter uma forma de identificar os sujeitos, porque talvez eles queiram vir revogar os dados, e então nós temos que saber exatamente quais são os locais no sistema nos quais os dados dela estão, porque nós temos que poder apagá-los. Expectativas e a entrada em vigor, é importante vocês entenderem tudo isso, mas eu não sei se aplica muito. É importante saber, porque a responsabilização é muito importante dentro do GDPR. Bem, esse princípio significa que se você é fornecedor e vai coletar os dados, você precisa conseguir mostrar que você estava em conformidade, estava aplicando os princípios de proteção de dados dentro das suas operações. E não é só fazer, claro, processar os dados e manter dentro do fluxo de trabalho de forma transparente, e mantendo toda a documentação, mas você também precisa ter um DPO, um Data Privacy Protection Officer. É a pessoa que vai ser responsável pelo processamento de dados. E você também precisa ter essa avaliação do impacto da proteção de dados, o DPIA. Você não precisa ter um DPO ou essa DPIA, a não ser que você seja um controlador, mas não são exigências, tá? São desejáveis. Agora, da mesma forma que talvez você tenha um, um, um Data Privacy Compliance Officer, você também pode ter uma pessoa que trabalha com diversas áreas, por exemplo, não tem nenhum problema, é muito comum mesmo, principalmente em empresas pequenas, mas essa DPIA é uma avaliação do impacto e ela é muito parecida com aquelas avaliações que nós fazemos relacionadas aos gaps de compliance dentro da empresa. Talvez você mapeie isso de outras formas e aí você consiga demonstrar dentro do GDPR. Se você decidiu trabalhar nessa área de controle de dados, aí sim vocês teriam que ser um pouco mais rígidos com esses procedimentos, mas é assim que nós comprovamos que nós somos responsáveis. E, se vocês ainda não perceberam, a transparência é tudo dentro do GDPR. E, portanto, quando estamos falando da informação que se aplica para o processamento de dados, nós queremos reiterar, porque a transparência é uma outra forma de acabarem te responsabilizando e dizendo que você violou o GDPR, dizendo que você não está honrando todos esses direitos. Portanto, o primeiro princípio tem a ver com o processamento transparente dos dados, de forma transparente para com o titular dos dados. E então, temos que ter as informações de privacidade, uma política de privacidade que esteja disponível de forma pública ou que possa ser linkada direto
do site e está ali para quem quiser ver. As pessoas têm que saber quais são os direitos que elas têm, as informações dos dados e verificar que temos essa informação antes deles compartilharem qualquer tipo de informação. Nós já falamos sobre isso, falamos sobre o quanto isso é importante, mas o que acontece se nós não seguirmos essas questões? Bem, o GDPR, se achar que você está violando, ou que não estava trabalhando com uma base legal no processamento de dados, ou que não obteve o consentimento informado de forma adequada, suficiente, ou que você não permitiu que os indivíduos pudessem exercitar os seus direitos, você pode receber uma multa de 20 milhões de euros ou 4% da sua receita anual. Eles vão na quantidade maior, tá? Então, essa é uma das maiores multas financeiras que existem na área de privacidade de dados no mundo. Eles também têm algumas multas menores, por exemplo, 2% da receita anual. Se, por exemplo, se você tinha uma base legal, estava permitindo o exercício de direitos, mas você não manteve um registro adequado. Ah, talvez você demore muito tempo para achar um dado, isso já mostra que o registro não está correto. E se você não notificou de forma adequada a respeito de uma violação de dados, por exemplo, isso também pode ser passível de multa. Portanto, são multas bem caras. Não é para assustar as pessoas, mas é para entenderem. Na minha opinião, eu estou sempre tentando entender o que está acontecendo e ler as informações. Então, claro, quanto mais alto for o problema, quanto mais sério for o problema, mais alta vai ser a multa, por exemplo. Como falamos na RIPA, eles colocaram uma regulamentação enorme, mas não havia como, de fato, conseguir verificar os problemas e punir, mas GDPR foi além e estabeleceu exatamente as multas e disse: "Vamos, levar isso totalmente a sério". Então, com isso, eu vou parar de compartilhar a minha tela, quero ver o rosto de todo mundo e estou à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Idi, eu tenho 2 perguntas. A primeira é só um esclarecimento, porque eu sinto, especialmente aqui vindo dos Estados Unidos, no qual um contrato ou um acordo é tudo, não é? Então, dentro do GDPR, se alguém dá um consentimento a tudo, abaixo dos direitos, ela pode simplesmente voltar e dizer: "Não, não quero mais"? Sim, mas vamos lá. Vamos colocar um período de tempo. 1º de janeiro, eu dei o consentimento, eu quero fazer parte do estudo, eu dei o consentimento na Talocan, eu, dei a informação, mas agora é dia 1º de julho. E eu decidi que eu mudei de ideia totalmente, e então no dia 1º de julho eu aviso o estudo e eu falo: "Olha, eu quero revogar todo o consentimento que eu já dei". Você não vai ser responsabilizado pelos dados que você processou do dia 1º de janeiro ao dia 1º de julho. Isso está presente no direito, ele não pode ir contra você, porque ele já tinha dado o consentimento antes. A questão é, se no dia 1º de setembro você ainda estiver processando os dados, sabendo que no dia 1º de julho eles pediram que isso fosse interrompido, aí eles têm direito de dizer que foi violado. E se eles te notificarem no dia 1º de julho, se você não respondeu naquele mês dizendo: "Sim, recebemos o seu, pedido, aqui está o plano para retirarmos os dados do sistema". Se você está no período de consentimento, eles não podem te acusar de nada, porque é um contrato vinculante até aquele momento. É no momento que eles revogam o consentimento já dado, e aí eles podem dizer que você está violando. É, não é tão diferente do RIPA e dos Estados Unidos, mas tem a ver com como você vai exercer os seus direitos, na verdade. Ok, uma segunda pergunta é, por exemplo, o processamento, os nossos patrocinadores pedem que os dados sejam retirados, e então, o que que acontece na prática, é a pergunta? Sim. Bem, na prática é o seguinte, em primeiro lugar,
A sua responsabilidade é com você mesmo. Você não precisa ser egoísta, mas é isso, vocês são meu cliente e eu vou proteger vocês primeiro. Vocês têm que ter uma política ou procedimento para receber uma notificação e agir em relação a essa revogação do consentimento. Então, vocês vão seguir o processo que vai avisar a todos que a ED Edens, por exemplo, quer que os dados dela sejam retirados, tem que achar no sistema, ela fez parte desse estudo que aconteceu nessa jurisdição, nessa base de dados, nesse servidor, etc. E vocês vão me responder, eu, o titular de dados, naquele mês, vão dizer, sim, recebemos a sua notificação, estamos, então, honrando a notificação, foi retirado, é isso aqui que vai acontecer. Essa aqui é a última data na qual os seus dados ainda estarão aqui. Ao mesmo tempo que você passar por todos esses processos internamente, você vai contactar o patrocinador e então, se você tiver contato, você precisa avaliar que o sujeito, você precisa divulgar que o sujeito 1, 2, 3 vai sair. Agora, pensando no ciclo de vida dos estudos clínicos, o sponsor, o patrocinador do estudo, ele não tem controle ou não é dono daqueles dados até o final do estudo. Vocês estão processando os dados e devolvendo para eles, e então o local é que está processando os dados durante o estudo. É só no final, quando eles estão encerrando tudo, que eles fazem eles desidentificam e entregam os dados para os patrocinadores. Você tem que notificar o patrocinador, mas provavelmente não haveria algo prático que o patrocinador teria que fazer, porque eles não têm os dados ainda. Talvez eles vão no local ou peçam para vocês irem e dizer, olha, temos que retirar todos esses dados aqui. E dependeria do titular dos dados. Será que ele não quer os dados na plataforma da Talocan ou será que ele não quer nenhum dado, por exemplo? Mas o patrocinador seria apenas notificado nesse caso. A não ser que essa seja uma cronologia diferente. Por exemplo, é 1º de janeiro de 2024. Agora, no dia 1º de julho de 2028, e eu mudei de ideia, mas o estudo já terminou e já foi concluído. E aí, naquele momento, aí você tem que seguir todos os passos que eu acabei de falar, mas você teria provavelmente que ter mais interações com o patrocinador, porque já teria passado muito tempo, o estudo acabou, os dados já estão com eles, o local não está processando os dados de forma ativa, então vocês têm que tirar do sistema de vocês e o patrocinador do sistema deles. Haveria mais, então, atividade por conta do timing desse processo, mas, mais uma vez, os patrocinadores sabem que se eles querem, no final do estudo, que os dados estejam desidentificados, para que não fique com essa informação. Eles querem pouquíssimas exigências de privacidade, eles não querem saber a data de nascimento, eles não querem contatar o sujeito, eles só querem saber que o sujeito 1, 2, 3 respondeu dessa maneira dentro desse tratamento. E então, essas exigências dentro do GDPR é de serem os controladores dos dados, para que quando eles utilizarem os dados, funcione no processamento e eles honrem todos esses direitos, mas não há tantas implicações nesse tipo de situação, é mais vocês mesmo. Excelente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Mais alguém? Ah, obrigada. Foram excelentes as 2 sessões de capacitação. Perguntas excelentes, todo mundo participou, prestou atenção. Eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta, mas Demétrio, você vai primeiro. Edi, eu queria agradecer pelo treinamento tão bom, tão completo, todas essas informações são tão importantes, todo esse conhecimento. Realmente gostaria de agradecer por ter organizado. Eu vou ter que sair agora, então, mais uma vez, obrigada. Eu acho que a gente vai voltar a se encontrar em algum outro treinamento, alguma outra reunião, com certeza, com certeza. Então, obrigado, Demetrios. Então, só uma perguntinha rapidinho e depois vamos concluir. Com certeza você vai responder rapidinho. Quem sabe, talvez eu não saiba responder essa, pode ser. Não, já foi perguntada. Então, bom. No caso da CPA,
a California Consumer Protection Act, que é a lei de proteção do consumidor da Califórnia. Tem alguma coisa a gente pensar aqui, levar em consideração? Não, não tem nenhuma preocupação aqui. A Califórnia tem algumas leis onde há alguns direitos a mais. Então, a CCPA e a Lei dos Direitos do Paciente da Califórnia tem algumas exigências para os estudos clínicos, mas é principalmente para quem faz a parte do consentimento no local de pesquisa. São eles quem deve cumprir com isso na Califórnia, que trabalha com os pacientes da Califórnia, quando os pacientes prestam consentimento para participarem da pesquisa clínica. E é tudo acontece antes de chegarem até vocês. E a Lei de Direitos do Paciente, a CCPA, são muito parecidos com o GDPR. É só vocês estarem cientes dos direitos como pacientes, as pessoas estarem cientes. E que se vocês não querem compartilhar as suas informações, que elas sejam compartilhadas, etc., armazenadas, então vocês também podem retirar esse consentimento. E na Califórnia, há alguns direitos a mais, eh, relativas a alguns outros assuntos, mas eu acho que isso não vai afetar as operações de vocês. Vocês estão conformes os padrões mais altos, que são os do GDPR. Então, pelo menos é necessário confirmar, quando vocês trabalharem com algum cliente da Califórnia, que eles vão se encarregar dos avisos, as notificações e avisos, são eles quem deve fazer isso, o pessoal que está na Califórnia, o cliente. Vocês estariam em conformidade, mas não estão incumbidos de fazer essa parte. Bom, já passamos da hora, mas eu agradeço muito pela sua aula, pela sua palestra, por responder, e é só isso. Espero que todo mundo, então, aproveite o resto do dia. Se houver alguma outra pergunta, algum outro cenário, alguma outra coisa, eu sei que é pouco tempo que a gente teve hoje, e então não hesitem em entrar em contato comigo. Foi realmente muito interessante, muito divertido. Adoro passar tempo com vocês. Nós vamos continuar, então, vendo essas políticas e procedimentos e vamos seguir adiante. Obrigada. Obrigada.